Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Entrem, se acomodem e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês que não são inscritos se inscreverem e ativar aquele sininho. Se vocês fazem isso, todo vídeo que eu produzo aqui para vocês vão ser notificados em primeira mão. Vamos lá? E o tema de hoje é como identificar se você faz parte de um relacionamento familiar tóxico. Um tema super importante e relevante para nossa saúde mental. Essa semana eu fui convidada para fazer uma live com esse tema. E aí, por conta disso, eu decidi abrir aqui para o canal e compartilhar o meu conhecimento e a minha experiência com isso. Porque sim, eu vivencio aqui no consultório os efeitos colaterais que relacionamentos familiares tóxicos causam nas pessoas. Então, a primeira pergunta é: como identificar se a minha família de origem ou a família que eu construí é tóxica? Eu sempre falo aqui no canal o que eu acredito como terapeuta comportamental, que é: nós somos afetados pelo meio, pelos ambientes que nós frequentamos, que nós pertencemos, e nós afetamos também. É uma relação, é uma via de mão dupla. Então, como eu sempre digo, a gente precisa entender todo esse contexto no qual fazemos parte. Nós não somos seres isolados, nós somos seres sociáveis e nós fazemos parte de grupos, pertencemos a grupos. Desde quando somos pequenininhos, quando crescemos, somos adolescentes, adultos, isso é inerente à condição humana. Então, partindo desse princípio, por que eu insisto tanto em falar isso? Porque a gente precisa entender, de uma vez por todas, que nós não somos culpados 100% responsáveis por tudo que nós sentimos. Então, se sentimos muita culpa, muito medo, isso foi de alguma forma condicionado ali na nossa vida e nós aprendemos com isso. Então, sempre a gente precisa fazer uma análise dessas relações, desses ambientes e prestar atenção nos nossos sentimentos. Então, o primeiro ponto é identificar como eu me sinto. Se eu sinto muita culpa, se eu sinto muita vergonha, se eu sinto muito medo, se eu sinto que eu não sou merecedor, se eu não tenho autoconfiança, se a minha autoestima está abalada, se eu não consigo enfrentar e me expor às situações que eu tanto desejo, que eu tanto quero para a minha vida, é importante a gente parar e prestar atenção e fazer uma análise. Não é sair culpando, mas é entender e ter a consciência do porquê nós nos sentimos assim, porquê nós funcionamos dessa forma, porque esse é o princípio para a gente querer mudar. Ter a consciência e a percepção do todo. Não apenas de nós como indivíduos separados, não. Então hoje na live eu falei muito disso e os principais pontos que eu enfatizei foi justamente o quanto as famílias muitas vezes são tóxicas porque elas reproduzem padrões. Nós fomos ensinados que precisamos respeitar pai e mãe incondicionalmente, que precisamos idolatrar muitas vezes, reverenciar pai e mãe, porque afinal de contas eles fizeram inúmeros sacrifícios, eles abriram mão da própria vida, eles quiseram o melhor para nós. Mas isso não significa que eles são perfeitos. Todos nós somos imperfeitos e estamos aqui para evoluir. Evoluir como? Na relação com o outro, nessa troca. É na relação com o outro que a gente vai se desenvolvendo e aprendendo. Então, normalmente, quem está num relacionamento abusivo, tóxico, familiar, são pessoas que se sentem insignificantes, porque elas não se sentem ouvidas, acolhidas.
são pessoas que sentem com muita frequência que são abusadas por esses entes familiares, por esses membros. Então elas sentem que elas só vão ser aceitas e amadas se houver uma troca ou se elas atenderem às expectativas desses familiares. E isso acaba acontecendo por N estratégias que muitas vezes o abusador faz até inconscientemente. Manipulação, chantagem emocional, se colocando aí em papéis de vítimas e culpando esse outro que não atende essas expectativas. E muitas vezes esse outro, ele não atende às expectativas não porque ele não quer. Ele não atende porque ele é diferente, porque ele vê o mundo de uma outra maneira, porque ele construiu uma outra história, foi exposto a outros estímulos, pensa e sente de maneiras diferentes. Porque tudo o que a gente mais quer, e eu sempre falo aqui, é se sentir amado, especial, querido, pertencente. Na grande maioria das vezes, a gente não quer ser diferente, a gente quer ser igual para pertencer a esse grupo. Então, é muito importante ficar alerta para tudo isso. Então, toda vez que você compartilha algo, que você tá feliz, que você conquistou, nunca é suficiente. Ah, mas o seu irmão ou o seu primo, ele faz melhor. E aí, essa pessoa que faz parte da família e vai se colocar e vai se expressar para realmente ser reconhecido, ela passa a se fechar e se isolar, porque ela não tem esse colchão macio, ela não tem esse olhar generoso, respeitoso, amoroso. E aí ela não se sente mesmo parte, ela se sente inadequada. Por isso que a autoestima acaba abalando muito. E você que sofre isso, que é a vítima, leva isso para sua vida profissional, para os seus relacionamentos. Você entende que é dessa maneira que as relações se constroem, com abusos, com chantagens, com comparações, com desvalidações, e você passa a construir uma autoimagem, um autoconceito muito fragilizado, muito negativo e sem valor, porque as pessoas que você mais ama, principalmente pai e mãe, não te reconheceram, não te enxergaram, não enxergaram o seu valor. E você cresce acreditando que isso é verdade. Então, qual é o maior erro? Que os pais, eles acabam projetando muitas vezes nesses filhos aquilo que eles não conseguiram, os desejos, as suas frustrações, até para proteger esse filho, ou então pensando que esse filho vai ser mais feliz se ele alcançar aquilo, porque para esse pai o sinônimo e o conceito de felicidade estava relacionado àquele ideal. Mas a partir do momento em que eu não olho para a individualidade do meu filho, por exemplo, e eu não entendo ele ali como um ser humano único, esse filho vai sempre se sentir envergonhado, culpado, inadequado, porque os filhos querem sim corresponder às expectativas dos pais. Então, o que fazer se você passa por isso e faz parte, vivencia dentro de uma família que tem aí comportamentos tóxicos? Primeiro, você precisa identificar e entender melhor a respeito desse ambiente e que esse ambiente sim te modelou até aqui e contribuiu para que você se sentisse dessa forma. Quando você tem essa clareza e essa consciência, você diminui significativamente todos esses sentimentos de culpa, de vergonha, de medo, de insegurança. Não quer dizer que isso vai sumir da sua vida, mas você passa a enxergar a situação numa outra perspectiva e você não se sente ali tão culpado por tudo isso. Sim, você fez parte desse ambiente. E agora, como que eu posso lidar? Quando eu tenho essa consciência, eu não busco mais desenfreadamente a aprovação e a aceitação desses pais, no caso, né? Eu dei no vídeo o exemplo mais relacionado aos pais. Mas isso acontece também de filho para pai. É só uma questão de exemplo para a gente trazer aqui a situação. Você não precisa mais tanto da validação desse outro. Então é importante você buscar a ajuda de um profissional,
ter rede de apoio, estar perto de pessoas que te façam bem, que te colocam para cima, que acreditem em você e no seu potencial, para que você reconstrua a sua vida, baseado naquilo que é importante para você, aquilo que te faz bem. E tudo isso vai fortalecendo quem você é e você vai descobrindo o seu valor, porque viver num ambiente tóxico como esse coloca assim em xeque o nosso valor, a nossa autoestima. E é todo um trabalho que agora você, por ter consciência, vai buscar. Você buscar aquilo que você quer, os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, te traz muita força. É lógico que é todo um processo, é uma caminhada. E essa caminhada, às vezes, é solitária. Então, busque rede de apoio, reconheça o seu valor, se trate com carinho e com respeito. E, se possível, mantenha o mínimo contato possível. Não se abra tanto com essas pessoas, não compartilhe os seus sonhos e busque aquilo que te faz bem. Agora, se você é pai e mãe e tem esse comportamento dentro de casa com os seus filhos, tome cuidado com as projeções, com aquilo que você deseja para o seu filho, porque ele é um ser único e individual e ele precisa ser respeitado por isso. Eu sempre digo aqui no consultório que o importante é cada um ser feliz, buscar a sua felicidade, né? Se as pessoas se sentem bem com elas mesmas, estão satisfeitas ou às vezes ressignificando a sua vida, aquilo que não foi possível alcançar, mas buscando outras formas de encontrar satisfação e prazer, muita coisa aí seria resolvida, porque a gente não projeta tanto no outro. Espero ter ajudado com esse tema tão importante e busquem sim qualidade de vida, cuidem da saúde mental de vocês, façam isso por vocês. E quem é psicólogo e me segue aqui no canal, vou deixar meu Instagram, tayana.broto, segue pra lá que eu dou várias dicas de como ser um profissional com autoridade, com posicionamento e tendo aí sucesso e satisfação na profissão que você tanto ama. Até o próximo vídeo.